Bom dia! Tudo bem? Você que está aqui comigo quase toda manhã, 8h30 da manhã, nosso encontro aqui na Academia da Emoção, falando sobre questões relacionadas às emoções, ao TDAH. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o TDAH é hereditário? Será que é? Será que é um mito? Será que é uma lenda? Se eu sou TDAH, será que eu tenho uma chance do meu filho ser também? Se meu pai é TDAH, eu também sou? Olha quantas perguntas. É isso aí. Então, fica aqui comigo que o assunto tá interessante hoje, tá bem? Você se chegou agora, não sabe quem eu sou a Lenisa Lucena. Eu ensino adultos com TDAH a deixarem de procrastinar em 4 semanas. E quer entender como que isso funciona? Já deixa seu nome aqui na lista de espera da bio, tem aqui no meu perfil do Instagram. Deixa lá, porque a terceira turma da Academia da Emoção vai rolar no dia 2 de fevereiro. E já temos data, isso mesmo. Então, vem comigo e vamos falar sobre esse tema. Você que está me assistindo agora, ao vivo, você acha que TDAH é genético? Conte-me, não me esconda nada. Sim, isso mesmo. Ricardo respondeu que sim. Bom dia, Mário. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fer. TDAH é genético. Vamos lá. Existem exceções, tá? Mas o TDAH, existem estudos que apontam que o TDAH está entre os transtornos que mais apresentam índices genéticos. Índice genético. Vamos lá. 8 a cada... A chance é de 8 a 10. Nossa, eu tô toda torta hoje, né? Falando tudo trocado. Deixa eu tomar um cafezinho pra acordar direito. Pera aí. Tá bom. 0,8. Então, 80% de chance do seu pai é TDAH. Se você é TDAH, você tem um filho TDAH. E se seus pais são TDAH, você também tem TDAH. E se os pais são TDAH, se o filho é TDAH e o pai e a mãe não sabem que é TDAH, existe 80% de chance de um dos dois ou os dois serem TDAH. Mas olha só, eu tenho 2 irmãos. Meu pai e minha mãe são TDAH. E os meus 2 irmãos não são TDAH. Eu falo isso porque tem pessoas que convivem com um transtorno e não se dão muito bem com o TDAH na vida. Eles acabam pensando assim: eu não vou ter filho, eu não desejo isso para o meu filho, porque se eu tiver filho ele vai ser TDAH, então eu não vou ter filho, e já decreta isso, entendeu? Aqui ó, a Clá HM minha mãe e meu irmão são, e eu, então tá todo mundo no mesmo bolo. Mas vocês viram, a minha família é assim, eu tenho nós somos do mesmo tipo sanguíneo, mas nós não temos o mesmo transtorno. Minha irmã e meu irmão brincam, eles falam assim: eu devo ter um transtorno aí que deve ser o oposto disso. É interessante porque quem vive com o TDAH, quem vivencia, quem tem o TDAH, acha que, até mesmo antes de descobrir o transtorno, pensa que todo mundo pensa como ele, vê o mundo sobre a mesma ótica que ele vê. Aí quando ele descobre que tem um transtorno, ele começa a entender que não. Então você não vê o mundo assim? Então pra você não é difícil fazer tal coisa? Mas tua mente não é desse jeito? Não. A minha irmã, ela participa de um dos treinamentos da Academia da Emoção, que é para os padrinhos, que é um treinamento high level, assim, para quem já tá comigo há mais tempo, né? E ela fica assim, assistindo o treinamento, participando com a gente. E ela é pedagoga, ela trabalha com escola, então tem alunos de todos os tipos, que ela trabalha. E aí, quando ela começa a assistir, e eu e os meus colegas TDAHs no grupo conversando, ela começa a rir.
Ela fala, eu tô entendendo tudo agora, né? Ela fala, gente, falei, mas você não pensa... Aí o pessoal fala, mas isso não é assim pra você também? Ela, não. Você não tá se identificando com quem a gente tá falando? Não. E assim, tipo, 10 TDAHs conversando, todos se identificando, chorando de rir ou chorando de chorando no processo. E ela ali participando, não, eu não tô me identificando, tipo, eu não sou TDAH, né? Não, ela não vivencia da mesma forma que o TDAH vivencia. Por isso que eu no meu livro, eu até coloco que o TDAH tem uma personalidade. Não é um transtorno de personalidade, mas ele tem um jeito de ser, que é esperado que processe de determinada forma. Então, a maneira de ver o mundo do TDAH costuma ser muito parecida entre os TDAHs, né? Porque nós somos neuroatípicos. Voltando a falar sobre o transtorno ser hereditário ou não, genético ou não. Vamos falar da importância de se ter esse diagnóstico precoce, né? A maioria dos transtornos psiquiátricos, eles têm forte influência, eles surgem decorrente do ambiente. Então, se uma pessoa vive num ambiente muito agressivo, pode ser que ela desenvolva depressão, pode ser que ela desenvolva psicopatia, né? Vamos colocar assim. Mas ela tenha transtornos, inclusive opositores, né? Transtornos, se ela vive num ambiente influenciado pela delinquência, ela pode vir a se tornar o potencial dela se tornar um delinquente é muito maior por influência do ambiente. Ou ao contrário, existem todos os extremos, né? Tem a pessoa que vive nesse ambiente, justamente por viver nesse ambiente vai se tornar o oposto disso, né? Na psicanálise a gente tem as neuroses, né? A pessoa se torna neurótica diante do ambiente. Então tem vários tipos de transtornos e questões psiquiátricas. Só um minutinho, por favor. Eu preciso de 10 minutos. Desculpa, a secretária entrou aqui. Então vamos lá, existem vários tipos de transtornos que se desenvolvem. Levei um susto, vocês viram, né? Ai, Jesus! Que se desenvolvem decorrente da... O TDAH perdendo a atenção, vamos lá. Do ambiente. Porém, o TDAH, ele desenvolve o transtorno, tá bom? Geneticamente, é na barriga da mãe. Ele nasce com... Se ele nasce num ambiente que tem ali uma boa organização, uma boa... uma família, os pais que sabem dar limites, que sabem trazer essa visão de controle para a criança, ela vai crescer, né? Ela vai crescer com sintomas de TDAH muito mais amenizados, tá bem? Já, quando existem casos de pessoas que desenvolvem o TDAH por problema no nascimento, por algum acidente, de repente teve um acidente de carro, de veículo, caiu e afetou uma região cerebral que pode vir a desenvolver os sintomas de TDAH. Então ela vai ter o TDAH, mas decorrente desse acidente e não porque ela nasceu com o transtorno. Então existem exceções que não são hereditárias nem genéticas. O ambiente influencia demais no TDAH. Então ele nasce com o transtorno e o ambiente reforça esse transtorno ou ajuda ele a lidar. Agora pense, a maioria dos casos, o TDAH, ele nasce em um lar de pai e mãe que não sabe que tem TDAH. Então hoje essa informação está muito mais acessível do que antes. Então hoje os adultos estão recebendo o diagnóstico, então estão olhando para as crianças de uma forma diferente. Então muitas vezes os adultos descobrem que tem TDAH porque o filho tem TDAH, aí ele começa a se cuidar. Mas na minha geração, pelo menos, isso não era nem falado, nem cogitado, entende? Então, muito provavelmente o pai e uma mãe que são TDAHs, eles criaram filhos num ambiente meio que caótico, né? Conflitos, desorganização, bagunça, briga, desregulação emocional, né? Não tem linearidade. Então, o que acontece? Esse indivíduo ele vai crescer, com a criança que nasce nesse lar, ele vai ter os sintomas do TDAH muito mais acentuados. E aí fica mais difícil para ter uma resposta, mas é possível. Eu sou especialista em tratamento para adultos com TDAH.
especialmente pessoas que nunca trataram o TDAH, né? Que descobriram na vida adulta e não sabem o que fazer com isso. Então eu falo assim, né? Causas impossíveis, Lenisa, tô aqui, né? Vambora. É porque eu não gosto de tratar nada fácil, tem que ser difícil, entendeu? Porque eu sou TDAH e gosto de desafio, né? TDAH gosta de desafio. Então eu me especializei para adultos, nesse tratamento para adultos. Eu não atendo criança, eu atendo colateralmente quando tem algum caso que eu preciso dar essa educação parental para a mãe e o pai e fazer acontecer. Aqui, ó, Aida, eu era espancada. Então você é preguiçosa, vai, minha filha, então espancava. Mas quem que era TDAH na sua família, possivelmente, Aida? Então, olha só, nós somos a versão melhorada dos nossos pais. Então, imagina esses pais, antigamente, né? Como que eles tinham, como que eram com os pais deles, eles sendo TDAHs. Eles já são a versão melhorada dos pais deles. Para refletir, né? A gente não pode também apontar tanto o dedo, né, para eles, porque que recursos eles tinham? Eles aprenderam assim, eles replicaram. E que bom, porque isso me ensinou o que eu não vou fazer com meu filho. Entendeu? E hoje tem recursos disponíveis. Tem Academia da Emoção, que vai abrir inscrição aqui, ó, agora, já, tá? Então já deixa seu nome na lista de espera da Academia da Emoção para você saber as informações dessa terceira turma. É um portal de psicoeducação. É uma nova forma de você vivenciar o TDAH na sua vida, com mais leveza, com qualidade de vida, sabendo lidar. Porque o TDAH, ele atinge regiões do seu cérebro que você controla e não controla. Então, quanto mais potencial você traz para essa região que você controla, maior é a chance de você amenizar os outros sintomas da região que você não controla. Entende? E a vida pode ser mais fácil. Essa é a ideia. Combinado? Então, sim, o TDAH é hereditário e existe uma chance de 80%, né? De 0,8% de você ter um filho TDAH. Por enquanto, o meu filho não apresenta sintomas, mas o diagnóstico de TDAH em criança é feito oficialmente a partir dos 7 anos. Então, vamos ver, né? O que me espera por aí. É isso, não vou deixar de viver, não vou deixar de ter filho porque eu sou TDAH. Vou aprender a lidar com o meu TDAH e facilitar a vida do meu filho para que ele aprenda a lidar com o TDAH dele muito mais facilmente, caso ele venha a ter. Por enquanto, ele não apresenta os sintomas, mas fica a dica para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Meu pai era um nível forte e meus tios, irmãos dele, todos são em graus severos, camufla, de TDAH. Você vai olhar o histórico da sua família, você vai encontrar um monte de gente. Quando você entende as características dessa personalidade, do jeito de ser TDAH, você também entende que muita gente à sua volta é. E aí, cuidado, não saia por aí dando diagnóstico e apontando o dedo para ninguém, porque você pode não ser muito bem recebido. Vamos lá. Alguma pergunta adicional sobre isso? Esse era o assunto que eu tenho para falar com você hoje. O TDAH sim é hereditário. Existem linhas que falam que não tem certeza absoluta, mas é hereditário sim. Mas a chance é de 0,8, ou seja, talvez o meu filho esteja nos 20%, entendeu? Os meus irmãos estão nos 20%. A probabilidade está aí, gente. É grande a chance? Sim. Então, eu vou parar de viver por causa disso? Segue a vida, segue o barco, aprende a lidar com isso. E se você tiver filhos com TDAH, você vê o que você faz com. Vai tratar ele, vai ajudar. E não é porque você não soube lidar com isso até hoje que o seu filho não vai saber lidar. Tem muitos pais que me procuram para aprender a lidar com o TDAH para ajudar os filhos. Legal isso, né? Muito bacana. Bem, eu agradeço a presença de todos, Suede, Gilmara, Renata, Elis, Priscila, Aida, Alê, beijo amiga, Mariana, o Roger, Fabi, Camu, Mário, todo mundo, Vânia que chegou, Marcelo Posa, isso mesmo, Marcelo, que bom você estar aqui. Então, gente, fique atento se você tem sintomas TDAH, se você tem diagnóstico TDAH, olha para trás. É uma nova forma de você aprender a, de repente, perdoar os seus pais também. TDAH podem ter filhos com autismo, isso pode ser passado geneticamente?
Mário, eu vou deixar esse tema aqui, tá? Para uma outra conversa. Mas eu posso te falar que eu não sei te responder. Eu vou pesquisar sobre isso, tá? O TDAH é um transtorno neuroatípico, é neuroatípico. O TDAH é um dos transtornos que mais tem essa questão hereditária. E até onde eu sei, não. O autismo, ele não é como o TDAH. Apesar de ser um transtorno neuroatípico, ele não é como o TDAH. Tanto que, perfeito, já sei te responder. Só precisava de um tempo aqui, tá? Tanto que existe uma discussão no meio científico e ninguém consegue definir por que o autismo existe. Não, ele não é genético. Respondi, tá, Mário? Viu, gente, como que funciona o TDAH ao vivo? A gente sabe a resposta, mas a gente precisa de um tempinho para processar, vasculhar na memória, achar as informações para poder trazer. Isso acontece muito. Então, quando isso acontecer na sua vida, uma dica é: gente, eu te respondo na semana que vem, vou fazer uma live sobre isso. Olha só, entendeu? Aí você processa, ganha um tempo, responde depois pra pessoa, sacou? Ou, seguinte, Mari, eu vou te responder inbox, sei lá, você fala assim pra pessoa. Você precisa de ganhar um tempinho pra processar a informação, tá bem? Ó, beijo. Convido vocês hoje para estar 1h no Hiperfocando. Eu vou estar falando a diferença de ciclotimia e bipolaridade. Muitos eu e o Beto, né, autista e TDAH, neurocientista, vamos estar falando da diferença de ciclotimia e bipolaridade. Muitos TDAH são diagnosticados com bipolaridade, sendo que na verdade é ciclotimia. A ciclotimia é um tipo dentro da bipolaridade, mas olhando todo, o diagnóstico todo do indivíduo, quando se entende que essa ciclotimia, que é uma oscilação emocional frequente devido à baixa regulação emocional, ela pertence a um dos sintomas do TDAH. Então, ela faz parte do TDAH nesse caso, então não é da bipolaridade, tá imperdível. Se fosse você, eu participaria. Então, corre lá, já ativa, já me segue, se você não me segue, lá no YouTube, Lenisa Lucena, e participa hoje comigo, 1h, no quadro Hiperfocando, o que nunca te contaram sobre o diagnóstico de TEA, autismo e TDAH. Te vejo lá, ó, beijinho e até mais.